Olá, a gente já parou para pensar de onde vêm os sons que formam o Brasil? Pois é, hoje a gente vai fazer uma viagem pela música e pelas tradições que imigrantes da Itália e principalmente da Espanha trouxeram na bagagem e que ajudaram a compor a sinfonia única que é a nossa cultura. O Brasil é, na sua essência, uma terra de encontros, não é? A gente tem a base sólida dos povos originários e sobre ela vieram as camadas da colonização europeia, a chegada forçada de africanos. E aí, a partir do século XIX, novas e intensas ondas de imigração chegaram para redesenhar o nosso mapa cultural. Mas o que movia essa gente toda? Bom, era a esperança, a busca por um recomeço, sabe? Longe da pobreza, dos conflitos. E na mala, eles não traziam só as suas coisas, traziam algo muito mais valioso. A música deles, as danças, os costumes, verdadeiras sementes culturais que logo encontrariam um solo muito fértil aqui no Brasil. Nossa primeira parada nessa viagem é a Itália. A grande imigração italiana, que começou ali por volta de 1870, não só trouxe milhões de pessoas, mas também deixou marcas muito profundas e bem sonoras na nossa sociedade. E para a gente entender essa jornada, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. A Itália do século XIX era um país que tinha acabado de se unificar. A estrutura antiga estava se desfazendo e isso deixou um rastro de pobreza. Para milhões de italianos, fazer as malas e cruzar o oceano não era bem uma escolha, era uma questão de sobrevivência mesmo. E foi nessa bagagem cultural que vieram novos sons. E olha que interessante, cada região da Itália tinha uma identidade musical muito própria. Instrumentos como o acordeão e o tamburello, que é um tipo de pandeiro super vibrante, desembarcaram aqui e logo começaram a conversar com os ritmos que já existiam no Brasil. E um desses ritmos que chegou com tudo foi a tarantela. Essa dança do sul da Itália é pura energia, com um passo rápido, alegre. A história por trás do nome é fascinante. A lenda dizia que a dança frenética era o único remédio capaz de expulsar o veneno da picada da aranha tarântula. Imagina uma verdadeira catarse em forma de música. Essa mistura toda de esperança com incerteza foi imortalizada na canção L'América. A letra pergunta: América, América, o que será essa tal de América? No começo, era imaginada como um lindo buquê de flores, mas a realidade para muitos foi dormir sobre o chão duro, como a própria canção diz. Isso mostra bem o contraste entre o sonho e a dura jornada que eles enfrentaram. Agora a gente cruza a fronteira e desembarca na Espanha. E aqui a história ganha uma outra camada de complexidade, viu? Porque a gente não está falando de uma cultura só, mas de um verdadeiro mosaico de culturas, tudo dentro de um único país. No finalzinho do século XIX, um fluxo enorme de espanhóis também chegou ao Brasil, se concentrando principalmente no Sudeste. E eles trouxeram na mala essa diversidade toda que a gente vê no mapa. Pensa só. A cultura de um galego com suas raízes celtas e o som da gaita de fole é um universo completamente diferente da cultura de um andaluz, que a gente vai conhecer melhor agora. Para entender a alma da música espanhola, especialmente a do Sul, a gente precisa fazer uma viagem ainda mais longa no tempo. Por quase 800 anos, a Península Ibérica teve uma presença muçulmana muito forte. E essa herança árabe não ficou só na arquitetura, não. Ela pulsou na música, nos lamentos, nas melodias que os imigrantes trouxeram para cá. E o maior exemplo dessa fusão cultural toda é o flamenco, a arte dos ciganos da Andaluzia. Flamengo é muito mais que música, é um estado de espírito. É a intensidade do cantijondo, o canto profundo, a altivez da dança, a força do sapateado e a poesia dos movimentos dos braços. É a expressão da dor e da alegria na sua forma mais pura. O coração do flamengo é formado por vários elementos. A guitarra flamenca, as palmas que marcam o ritmo, as castanholas e o instrumento que é genial na sua simplicidade, o cajão. É literalmente uma caixa de madeira. O músico senta em cima dela e a transforma numa bateria completa, criando ritmos super complexos e contagiantes. E vale muito a pena notar a diferença entre a guitarra flamenca e o nosso violão clássico. A guitarra flamenca é construída para ter um som mais estalado, sabe? Brilhante, percussivo. Ela não serve só para fazer melodia, ela meio que ataca as notas. É quase um instrumento de percussão que canta, feito sob medida para a energia explosiva do flamenco. Mas a Espanha musical vai muito, muito além da intensidade do flamenco. Canções folclóricas como Alado de Mi Cabanha revelam uma alma mais serena. O ritmo aqui é o outro, mais balançado, geralmente ternário. E a letra celebra uma alegria simples, com minha cabana e a horta. O que mais eu poderia querer? É o som do contentamento, da conexão com a terra. E essa conexão com a natureza é bem concreta. A canção menciona o madronhal, que é o lugar onde cresce o medronheiro, uma árvore típica ali do Mediterrâneo.
O fruto dele, o medronho, se torna na música um símbolo poderoso dessa ligação quase sagrada entre as pessoas, suas canções e a paisagem que as formou. Então, quando a gente junta as melodias italianas com os ritmos espanhóis e tantas outras influências, a gente começa a ter uma ideia da dimensão real da nossa identidade cultural. As jornadas da Itália e da Espanha são só 2 exemplos, 2 pecinhas desse quebra-cabeça. Cada grupo de imigrantes que chegou ao Brasil trouxe na bagagem seus próprios ritmos, seus sabores, suas palavras, suas memórias. Eles plantaram sementes que floresceram e se misturaram, criando esse cenário cultural incrivelmente rico que a gente tem hoje. E isso tudo nos deixa um convite à reflexão. Ao nosso redor, no dia a dia, ecoam sons de incontáveis terras. A questão é, será que a gente está com os ouvidos atentos para isso? Que outras histórias e melodias, além das que a gente explorou hoje, é possível identificar na complexa e maravilhosa trilha sonora do Brasil?